Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tableau. E hoje, como vocês devem ter visto na descrição do vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói uma tabela no Tableau, a gente vai formatar os detalhes da tabela, então a gente vai aprender tudo sobre uma tabela dentro do Tableau. Então bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, já estou aqui com a minha tela do Tableau. Vou entrar naquela base padrão, que todo mundo usa, que a gente gosta bastante, que é a Superloja. Então vamos entrar aqui na Superloja. Aqui dentro da Superloja, pessoal, vamos clicar aqui para adicionar uma nova planilha. Nova planilha no Tableau. Cliquei, maravilha, adicionei uma nova planilha. Agora a gente vai construir o gráfico aqui dentro, tá? Uma tabela. Então, para a gente construir uma tabela, a gente vai ter que trabalhar pelo menos com uma dimensão e pelo menos com uma medida, que vai ser o caso, tá? Então, eu vou pegar aqui, categoria, vou arrastar nas linhas, porque eu quero que a categoria fique mostrada aqui, beleza? Então, lembra disso, a gente tem categoria nas linhas. Agora, eu vou pegar o segmento e vou jogar nas colunas. Então eu vou trabalhar com duas dimensões e uma medida. Então agora eu tenho as categorias aqui na esquerda e as colunas apresentam para mim os segmentos, beleza? E aí agora falta a medida para preencher esse ABC. Tá vendo que tá tudo ABC? Por que tá ABC? Porque falta eu colocar uma medida dentro desse gráfico. Então a medida que eu vou colocar, meta de vendas. Então eu vou arrastar a meta de vendas aqui, vou arrastar ela aqui e jogar ela no texto, tá? Então, arrastei o meta de vendas e soltei aqui no texto. Por quê? Porque eu soltei no conteúdo do meu gráfico. Então, aqui é como se a gente estivesse criando uma tabela dinâmica. Eu tenho valores aqui nesse eixo, né, nas linhas. Tenho valores aqui nesse eixo de colunas. E aí, valores não, desculpa. Tem informações aqui, uma dimensão nas linhas, uma dimensão nas colunas. E eu preenchi essa tabela dinâmica com medidas, tá bom? Então, fiz isso. Agora, o que falta eu fazer? Falta eu editar essa tabela. Então, primeira coisa, esse título planilha 17, que é o título da planilha, não faz sentido eu trabalhar. Eu quero uma tabela limpa, né? Então, só com as informações relevantes. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do título e vou ocultar o título, tá bom? Beleza? Então, fizemos isso, a gente já ocultou o título da planilha. Agora, outra coisa que eu não quero esse título da coluna aqui, segmento, porque eu já sei que esses nomes são segmentos. Então, eu não quero esse título, eu vou clicar sobre ele também e eu vou colocar aqui, ocultar rótulos de campos para colunas. Beleza? E aí a gente já ocultou. Agora eu vou vir aqui na direita, só clicar uma vez para fechar essa janela do Mostre-me. Beleza. Já tenho a tabela criada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse conteúdo igualmente na minha janela. Eu quero que ele fique todo igual na minha tela aqui, porque quando eu levar essa planilha lá para o meu dashboard, se você não sabe como fazer isso, tem vídeo aqui no canal, tem uma playlist de analista de dados iniciante, tem uma playlist de Tableau para você aprender o Tableau do zero, então vai lá, se divirta e depois retome esse vídeo aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou aproveitar também, já deixa aqui a sua inscrição, se você não é inscrito no canal, deixa o seu like também, tá bom? No final do vídeo, se você quiser comentar dúvidas que você ficou, também fique à vontade de comentar, mas aproveita agora esse momento, pessoal, que eu tô falando um pouco mais dos outros vídeos do canal e já checa. Você é inscrito? Não? Então eu vou esperar aqui, você se inscrever. Maravilha, agora que você se inscreveu, a gente continua no nosso vídeo, beleza? Se inscrever é de graça e você já me ajuda aqui no nosso trabalho dentro do YouTube, beleza? Então aqui, fizemos a tabela, como eu disse para vocês, eu quero distribuir ela por igual na minha janela. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui em cima, nesse botão onde está escrito padrão, clico na seta para baixo, eu posso ajustar a largura, ajustar a altura da minha tela. Então, sempre que plotar essa planilha numa tela, ele vai ajustar a altura ou a largura, ou eu posso colocar a exibição inteira, que é ajustar para os dois lados. Vou colocar aqui a exibição inteira. Olha só, na exibição inteira eu tô vendo as células muito grossas, tá vendo? Não gostei muito, quero mudar, vou colocar só ajustar a largura. Pronto, agora eu consigo ver os segmentos, consigo ver as colunas e consigo ver os números num tamanho que está ok, beleza? Então começamos a editar a nossa tabelinha aqui. Essa categoria, se vocês olharem, o material de escritório está meio cortado, então eu vou ampliar um pouco mais essa coluna. Como é que eu faço isso? Passo o mouse entre elas.
essa setinha aparece, aí você pode aumentar, ó. Fica tranquilo que esses outros 3 valores, o Tableau ele já coloca essas outras 3 colunas, ele já redistribui igualmente dentro do seu projeto, tá bom? Então, ó, já redistribuí, beleza, a minha categoria já está maior, já cabe todas as informações, a tabela começou a ganhar uma forma e começou a ficar legal. Mas, o que eu quero agora? Eu quero trabalhar com os totais, eu quero ter uma linha de total das minhas colunas aqui para eu saber quanto eu vendi no total em grande empresa, quanto que eu vendi total em pequena e média empresa e qual foi o meu total, meu valor total em varejo. Quero editar isso. Não estou feliz com a forma como está aqui. Como é que eu faço essa edição? Ó, como é que eu coloco essa informação? Né? Eu quero colocar esses totais. A gente vem aqui do lado esquerdo, clica na aba de análise. Aí dentro da aba de análise, o Tableau vai trazer para vocês algumas análises que ele consegue executar dentro do projeto, tá? Dentro dessa visualização. Então, para essa visualização com as informações que eu tenho disponíveis, eu consigo fazer o totais, tá vendo? Ou fazer uma análise de clusters, criar clusters. Isso a gente mostra em vídeos futuros, mas eu quero fazer os totais. Como é que eu faço isso? Ó, clico aqui e arrasto, e aí o Tableau ele já diz para você. Você quer fazer os totais das colunas, ele até tem o desenho aqui em cinza, tá vendo que ele tá mostrando pra gente ali, ó, o cinzinha que são os totais gerais, ou você quer fazer os totais das linhas? Quero fazer os dois. Então eu vou começar colocando o total das colunas, ó, agora eu já vejo o total geral aqui das minhas colunas, tá bom? E agora eu quero colocar um total geral aqui do lado direito, que é a soma dos 3 segmentos para a categoria material de escritório. Então eu vou ter total embaixo, total do lado. Então eu vou pegar, vou clicar nesse total de novo e agora eu arrasto em linhas gerais. Tá bom? Beleza? Inserir esses totais. Se a qualquer momento você quiser deletar eles, pessoal, é só clicar em cima, ó, e clicar aqui em remover, tá vendo? E ele remove. Só que quando você clica em cima, você também pode mudar uma coisa. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho o total que eu vendi por segmento. Esse outro total geral aqui, eu quero mexer. Eu quero que ele se refira a uma média. Então, eu quero a média de vendas que eu tive no material de escritório, olhando para os 3 segmentos, tá bom? Então, eu vou clicar nesse total geral. Aí aqui, ó, ele tá escrito que ele é uma soma. Eu clico aqui onde tá o automático e eu posso mudar, ó. Eu posso falar para ele, faz a média. Bom, pessoal, aí aqui ó, a gente já colocou esse total geral como média, então ele já está como média. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero mudar esses títulos aqui, tá vendo que tá total geral aqui, total geral aqui, não diz muito o que significa na tabela, né? Então, vamos formatar esses títulos. Como é que a gente formata? Ó, clica com o botão direito, vem aqui em formatar. Quando você clicar em formatar, ele abre aqui o Tableau, ó, formatar segmento, tá vendo? Ele abriu uma parte específica que se refere a esta coluna, tá? Eu vou vir aqui onde está escrito rótulo e está escrito total geral, eu vou colocar aqui, ó, média de vendas, por exemplo, e vou dar um Enter. Pronto, meu título agora já mudou para média de vendas, tá bom? Eu posso fazer isso nesse outro também, ó, clico com o botão aqui, ó, nele. Se eu clicar, ele já mudou, ó, formatar categoria, tá vendo? Porque eu tô com essa aba, como essa aba já está habilitada, eu consigo formatá-la. Aí eu venho aqui no rótulo e mudo onde está total, eu coloco total de vendas. Prontinho. Agora eu tenho aqui total de vendas, aqui média de vendas. Perfeito. Agora a gente vai editar uma outra questão, esses números aqui, ó, aqui no meio. Primeiro que eu quero colocar esses números, que são as metas de venda, eu quero colocar eles como cifrão, por exemplo. Eu quero colocar eles como moeda. Se eu quisesse editar isso aonde eu faço, né? Outra coisa, eu quero mudar a fonte, talvez mudar o tamanho. Então, eu quero editar esses números, formatá-los. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Já mudamos, já colocamos os totais, já colocamos média, já colocamos soma. Beleza. Agora a gente vem aqui onde está a medida, que está verde. Clica com o botão direito e clica em formatar. Tableau muda para uma outra formatação, que é a formatação desse campo aqui, dessa soma. Nessa parte, o que a gente vai fazer? Ó, ele traz para a gente um padrão. O que é o padrão? É o padrão de como essas informações são exibidas. Então, eu vou vir aqui na fonte e vou falar, ó, a fonte não vai ser Tableau Book, eu vou colocar um... Eu gosto muito do Segoy. Vou colocar um Segoy UI Lite, por exemplo, beleza? Vou colocar um pouquinho maior.
colocar o semi-light, porque daí ele fica um pouco maior, beleza. O tamanho tá muito pequenininho, então eu vou aumentar aqui para 14. Olha lá, ele já aumentou, 14 ficou muito grande, achei muito grande. Colocar 12, perfeito. A cor dele eu vou colocar um preto mais escuro. Show, ficou um preto mais escuro. Beleza, então editei, ó. No padrão, eu tô mudando o padrão de tudo. Se você quiser mexer nos totais, ó, você também consegue mexer nos totais desses valores, tá? Então, você faria uma customização exatamente para os totais. Eu não vou fazer uma customização específica. Deixa eu fazer, vai. Vou pegar aqui o total, vou colocar ele em bold, ó. Vou pegar esse total de vendas, por exemplo. Vou mudar a fonte dele. Eu não ia fazer não, mas eu vou fazer. Vou mudar ela aqui para semi-display para ela ficar mais negrito. Ótimo, ó. Reparem que mudou aqui e mudou a média de vendas também, tá bom? Aí agora eu vou vir aqui nessa parte de números e vou mexer. Então eu clico nos números e aí onde está 1, 2, 3, 4, 5, 6 eu posso mudar, ó. Eu posso colocar moeda padrão. Ele muda tudo para R cifrão, tá vendo? E aí eu posso colocar em vários formatos. Eu posso pôr uma moeda do português, eu posso colocar italiano, que aí fica euro, por exemplo. Eu poderia colocar inglês. Aí eu botei Irlanda, ficou euro também, né? Vamos colocar inglês Estados Unidos, ó, ficou em dólar. Tá bom? Então eu vou deixar em dólar, vou deixar só o cifrão, inglês Estados Unidos. Ele já mudou todas as moedas, ele mudou os valores em tudo, tá vendo? Para todos os campos ele já colocou o cifrão, por quê? Porque você mexeu no padrão. Quando você mexe no padrão, é uma regra que ele aplica para tudo. Aí se você criar uma regra dentro dos totais, ele vai sobrepor a regra do padrão e vai colocar nos totais, tá bom? Nessa customização. Perfeito, então aqui ó, no número você customiza. Agora a gente pode mexer no alinhamento, ó. Se vocês separarem, quando eu clico na célula, meus valores eles estão alinhados à direita. Então tá tudo alinhado à direita, tá vendo? Se você quiser centralizar, você vem aqui no alinhamento e coloca, ó, centro. Lembra do que eu falei para vocês que você padrão aplica para tudo e nos totais aplica só para as linhas totais. Então eu posso vir aqui, ó, no padrão, colocar centro. Aqui embaixo eu posso colocar centralizado na célula, mas centralizado abaixo na célula, acima ou no centro. Aí se sua célula ficar muito grande, o Tableau alinha para cima, para baixo ou no centro. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o exibição inteira, tá? Reparem que os valores estão exatamente nos centros das células. Agora a exibição inteira está um pouco mais coerente para a gente enxergar. Se você quiser mexer, ó, você clica aqui centro e aqui eu coloco para baixo na parte vertical. Olha onde os valores ficam, tá vendo? Eles ficam abaixo na célula ou acima na célula. Eu quero centralizado, beleza? E aí eu consegui editar os meus valores e deixar eles todos centralizadinhos. Assim tá ótimo. Não vou mexer especificamente nos totais porque eu quero essa formatação. Já tá de um jeito legal, de um jeito que me faz ficar um pouco mais confiante nos valores e acredito que o usuário vai conseguir enxergar melhor a minha tabela. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos editar o eixo de categorias aqui, ó, as linhas da categoria. Para editar elas, eu vou ensinar um meio diferente, tá, pessoal? Você poderia clicar aqui com o botão direito e formatar, ele vai criar isso. Ou no próprio campo de formatação aqui, ó, se você vier aqui em cima, tá escrito formatar categoria, porque eu cliquei, né? Mas se você vier aqui em campos, você consegue escolher o que você quer formatar, tá vendo? Sem precisar ficar clicando com o botão direito no gráfico e clicando em formatar, tá? Aqui, se eu quiser mudar, ó, aqui eu tô formatando o segmento, aqui eu tô formatando os valores, como a gente fez. Eu vou lá para a categoria. Vou começar aqui, mexendo na categoria, a fonte. A fonte da categoria, vou colocar o Segoy também. Beleza? Vou colocar o mesmo Segoy. Vou colocar ela num tamanho 14, um pouquinho maior, por exemplo, do que os valores, para destacar. E aí eu posso vir aqui no alinhamento, ó, e se eu quisesse, eu poderia inverter a direção, ó, deixar material de escritório assim, deixar material de escritório nesse formato, ou deixar material de escritório neste formato aqui, tá vendo? Você consegue editar a forma como ele exibe esta informação, tá bom? Então eu vou deixar nesse formato mesmo, mas aqui já mostrando para vocês conseguirem mexer, beleza? E aí aqui, se você mexer nos totais, você está mexendo nesse cara aqui somente. Por quê? Porque eu estou mexendo nas linhas,
Tá vendo? Aqui a categoria ela está posicionada nas linhas. Lembra sempre, pessoal, que o Tableau é como se fosse uma tabela dinâmica. Então a categoria está nas linhas. Tudo que eu formatar aqui em termos de totais, eu estou mexendo nessa coluna aqui, onde estão as informações nas linhas, tá bom? O que mais a gente pode fazer nesse cara? Clicar aqui. Na verdade, você poderia vir no painel e mudar o formato do painel, mas isso aqui, no painel, esse padrão seria assim, a fonte padrão que o Tableau vai aplicar para tudo dentro das linhas dessa tabela. Como eu já mexi no cabeçalho e já fiz esse padrão aqui, esse padrão sobrepõe o outro. Então, essa formatação do Tableau é sempre por camadas. Tem um padrão geral, aí você vai fazendo padrão mais específico, aí você vai fazendo mais específico, o mais específico vai sobrepondo os anteriores. Então, se você olhar aqui na aba painel, tá falando que é Tableau Book, mas não está como Tableau Book. Por quê? Porque eu já mexi nessa tela de padrão do cabeçalho e já criei o critério para os valores, eles estão sobrepondo todo o resto, tá bom? Você poderia mudar as cores dessa fonte também, né? Mas eu não vou mudar, eu vou deixar aqui desse jeito. Aí aqui agora, o que eu quero mexer? Eu quero mexer nos cabeçalhos, certo? Se a gente olhar aqui em cima os cabeçalhos, ó, eu tenho os cabeçalhos das linhas, do eixo da categoria, e tenho o cabeçalho das colunas, beleza? Se você vier aqui nas colunas, na parte de colunas do Tableau, você vai mexer em toda a formatação dessas colunas aqui, ó, beleza? Se você vier na aba de linhas, você está mexendo na formatação dessas linhas aqui. Então, o que são os cabeçalhos das linhas? Por exemplo, que está aqui. Que se você olhar, não está com a mesma fonte. Aqui está falando Tableau Book, mas por que mudou? Porque a gente fez aquela formatação específica no campo. Então, eu tenho material de escritório, móveis, tecnologia e total de venda. Por exemplo, se a gente vier aqui nesse cabeçalho, não no padrão, mas no total aqui, e mudar ele, por exemplo, para wide Latin, ó, ele não aplica em lugar nenhum, tá vendo? Nada mexeu. Por que nada mexeu? Eu vou até limpar, ó, e você vai ver que nada mexeu, porque a gente já fez uma formatação específica antes de chegar aqui. Então, se você mexer nesses caras aqui, ó, nada vai acontecer no seu painel. Você pode mexer à vontade nas linhas, que não vai acontecer nada, porque a gente já formatou esses campos e já formatou os valores. Então, é como eu falei, são camadas, né? A formatação específica sobrepõe as demais. Porém, quando eu vou em colunas, eu tenho os títulos das colunas aqui. Então, eu tenho o cabeçalho de todas as minhas colunas. Quero mexer neles. Vou vir aqui no padrão. Já vou colocar ele para Segoy. Display Semi-Bold. Ó, ele já mudou, tá vendo? Aí, vou vir aqui no tamanho dele. Vou colocar um tamanho 14. Muito grande, vou colocar um tamanho 12 e vou mudar a cor, eu vou deixar ele num tom mais, num cinza mais claro. Nossa, esse ficou muito claro. Não, ficou muito ruim esse cinza, eu vou deixar ele aqui, ó, nesse tom de cinza, nesse segundo tom aqui, ó. Beleza? Olha lá, já consegui mudar os cabeçalhos das minhas colunas. Então agora eu tenho uma tabela já melhor formatada, tá vendo, pessoal? Ela tá distribuída, ela já tem os eixos. Então nesse colunas você conseguiria mexer. Eu conseguiria mexer nesse cabeçalho, consegue mexer nesse cabeçalho, tá bom? E igualmente, né, você mexeu no cabeçalho, a questão dos alinhamentos, né? Os alinhamentos, eles estão respeitando o alinhamento que você colocou lá no outro campo. Então, se você olhar aqui, ó, esses caras estão alinhados à esquerda e esses daqui estão alinhados centralizados. Então, o cabeçalho respeita o alinhamento que você colocou nos campos quando você formatou, tá bom? Beleza? Agora a gente vai mexer numa outra coisa que é interessante, que é a parte do design da tabela. Os valores a gente já editou. Você está vendo que eu tenho umas faixas cinzas? Eu poderia tirar essas faixas, ó. Onde que eu mexo aqui? Em vez do azinho, a gente pode vir aqui nessa parte de sombreamento, que é o baldinho. No balde, a gente vai conseguir mexer nessas cores. Primeira coisa, a gente precisa olhar, né? Quando eu vejo as cores, eu vejo que elas estão aplicadas, ó. Elas não estão aplicadas nas colunas, né? Eu não tenho uma cor aqui tá em branco, outra cor aqui tá em branco. Não. As minhas cores, elas estão aplicadas nas linhas. Então, eu vou mexer nas cores nas linhas. Venho aqui, clico em linhas. E aí, eu tenho aqui embaixo, ó, faixas de linhas, tá vendo? E eu vejo já o cinza. Então, se eu quiser mexer nisso, ó, eu posso pôr nenhum. Ele tira do painel, mas eu ainda tenho um outro cara aqui chamado cabeçalho,
que são os cabeçalhos das linhas. Então, eu tirei dos valores, mas não tirei dos cabeçalhos. Então, eu posso vir aqui no cabeçalho e colocar nenhum. Tá vendo? E aí, o Tableau, ele remove aquele preenchimento, tá bom? Igualmente, você poderia pôr, por exemplo, uma cor. Vou voltar uma cor e vir aqui nesse tamanho da faixa e mexer. O que esse tamanho da faixa faz? Ó, que no meu caso, ó, eu estou mexendo. Ele vai posicionando as barras, pulando linhas. Então, quanto maior você deixar, mais linhas ele pula. Nesse caso aqui, olha que legal. Eu estou conseguindo destacar somente o total de vendas, tá vendo? Então, quando eu deixo a faixa um pouco maior, eu consigo destacar só o total de vendas. Então, eu vou deixar desse jeito. Vou vir aqui na cor do painel, vou deixar um pouquinho mais claro. Tá muito escuro, né? E o cabeçalho também um pouquinho mais claro. Pronto, ó, destaquei só o total de vendas lá embaixo. Olha que interessante. O total e aqui a média, né? Porque aqui a média se refere a média desses caras aqui, ó, desses três. Então aqui eu fiz os totais e aqui eu tenho a média deles, tá bom? Somar tudo e dividir por 3. É isso que o Tableau fez, eu tenho esse valor aqui. Bom, pessoal, agora a última coisa que eu quero mostrar para vocês é como a gente mexe nessas linhas, tá vendo? Ó, que as linhas estão aparecendo na tabela. Então eu tenho as linhas aqui embaixo, tem uma linha aparecendo aqui, tem uma linha que divide o cabeçalho das células. Como é que eu edito essas linhas? Eu quero modificar. A gente vai para a direita aqui na opção, a gente está no formatar sombreamento, a gente vai nesse formatar bordas, tá vendo? E aí nas bordas a gente consegue mexer nas linhas numa forma geral dentro do nosso painel, só na parte das linhas ou só na parte das colunas, tá bom? Então eu vou vir aqui na parte geral, por exemplo, ó. Eu tenho nas células nenhuma borda aplicada. Se eu vier aqui nas células e colocar, ó, vou colocar em preto para vocês enxergarem, ó. Eu aplico linhas em todas as células. Se eu botar nenhum, eu tiro. Agora, se eu descer aqui, ó, eu tenho o painel, o total, ele tá com uma linha cinza. Se eu botar nenhum, sumiu a linha que tava aqui, ó, reparem. Coloquei, tirei, coloquei. Vou deixar até em preto para destacar melhor para vocês, ó. Era essa linha que tinha. Agora eu tirei, beleza. E no cabeçalho eu posso tirar também, aqui em cima, ó, tem, eu vou tirar. Tirei, ó, só que ele tirou, reparem que, vou colocar o preto. Ele tirou a linha que tá aqui, ó. A borda que tá aqui. A borda lateral do cabeçalho dos totais, ó. Nenhum. Aí eu tenho que olhar também aqui embaixo, ó. Eu tenho, nos divisores de linha, eu também tô com linha. Então eu vou colocar aqui preto. Reparem que esse cara aqui, divisor de linha do painel, é o que coloca a linha aqui em cima no cabeçalho e coloca a linha aqui embaixo na tabela. Ele coloca uma linha lá no cabeçalho e uma linha embaixo da tabela. Vou manter ele. Agora essa do cabeçalho, se eu quiser tirar, ele tira. E aí ele tira só do cabeçalho das linhas, tá vendo? Só daqui do categoria. Não faz sentido, vou voltar. Beleza? E aí assim eu consigo tirar as linhas ou colocá-las. Da mesma forma eu poderia ir nas linhas aqui e nas colunas e mexer, tá? Quando você vai nas linhas e nas colunas, de novo, você está mexendo especificamente no campo que tem nas linhas e especificamente nas informações que estão nas colunas da sua tabela, tá bom? Então, dessa forma, a gente conseguiu formatar a tabela. Mudamos os valores, mudamos os títulos, colocamos as linhas onde a gente quer e colorimos as células que a gente queria, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de como formatar a tabela dentro do Tableau. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Não é inscrito, se inscreve, por favor. Se você acha que é importante o conteúdo, compartilhe o conteúdo. Ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdo toda vez que a gente postar aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.